New Way Cast. Podcast New Way. Fala, galera do New Way. Tudo bem, gente? Eu sou a Érica do Douglas. E eu sou o Douglas da Érica. Você que quer saber tudo o que está acontecendo no mundo e na Igreja Batista Atitude, segue lá, @soulnewway. E também tem o Ministério da Família IBA, que é o Instagram do Ministério da Família aqui da Igreja Batista Atitude. E se ainda não conhece nosso canal, não se inscreveu, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações, Atitude TV. E todo sábado você tem um conteúdo exclusivo falando sobre relacionamento e família. Não é isso, amor? É isso aí. E hoje a gente tem um tema muito interessante para você. Como transformar a dor em amor. Tá até combinando, hein? Não é? Um casal jovem que namora há quase 11 meses. Olha, gente, quase pouquinho. 11 meses. O que é isso, gente? Quase 11 meses. É 10 que vai completar 10 11. Ele isso é coisa de mulher então, mesmo. Ó, ele é engenheiro de dados, ex-esquetista, existe? Não existe ex. Não existe ex. O cara é ou ele é. Surfista. Esse é O que uma... mais? A gente vai descobrir juntos. Músico. Isso aí. Compositor. Tá me dando cola. Azaf Almeida. E ela é professora, mãe, Viviane Lança. E também canta maravilhosamente bem. Sejam muito bem-vindos ao New Way Cast. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Pra gente é uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, do que Deus tem feito na nossa vida e poder contribuir com outras pessoas também. Amém. A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. O que eles fizeram? Um curso maravilhoso. Meu Deus do céu. Não é? É verdade. Isso aí não podia ficar fora do currículo deles. O que vocês fizeram aí? Conta aí pra gente. Antes de entrar um pouquinho na história de vocês, qual foi o curso que vocês fizeram? A gente acabou de fazer a Caminho do Sim, curso para noivos. Foi uma bênção pra gente, assim, acrescentou muito. Com tão pouquinho tempo, vocês já quiseram fazer curso para namorados e noivos? A gente procurou o Caminho do Sim por uma necessidade nossa, né? A gente passou por uma dificuldade, precisava parar algumas arestas no relacionamento. E aí foi quando, a partir de um gabinete com o nosso pastor, ele orientou que a gente buscasse um tratamento com psicólogos, né? E também um curso para noivos, para que a gente aprendesse e acelerasse um pouco mais o processo, até porque a gente tem pouco tempo. E aí foi quando a Vivi procurou... Pouco tempo de quê? Pouco tempo de relacionamento, né? Aí pra De vida. Mas pouco tempo. Eu li aqui o pensamento dela. Ela tá achando Pouco que tá falando que é tempo. novinho. Sabe o que é, gente? Quem namora quer casar, não é isso? Aí vamos acelerar isso. A Vivi procurou, a gente queria muito fazer Porque a gente também já estava com data do casamento marcado, né? Já estava certo. A gente queria fazer o AN porque a gente ficou na nossa cabeça, é o AN. O AN. E aí A gente não conhecia a Caminho do Sim. Claro, vocês foram exclusivos. Vocês foram exclusivos. Conheceram, né? De primeira mão. Sim, e aí chegamos no Caminho do Sim e foi maravilhoso, foi uma bênção para nossa vida e a gente aprendeu muito nesse processo. Quando eu estava conversando com a Cláudia, né, perguntei qual era a diferença do AN para o Caminho do Sim. Ela falou que basicamente tratava dos mesmos assuntos, só que tinha uma lição extra no Caminho do Sim que falava sobre filhos. Então é perfeito. É esse mesmo. É isso que a gente tem que fazer. O curso A Caminho do Sim é você que está perguntando o que é isso, né? Existem alguns cursos que são ministrados na nossa igreja, mas que não são nossos, né? De uma organização internacional. E o A Caminho do Sim é um curso exclusivo aqui do Ministério da Família, que a gente idealizou juntos, entendendo a necessidade dos casais. E a gente entendeu que criação de filhos faz parte também, é um grande desafio. De um preparo para o casamento. De um preparo para você que vai se casar. Por exemplo, o cara é flamenguista, a mulher tricolor. O filho vai ser o quê? Deu problema no relacionamento. Sabia que a gente teve um casal que a discussão deles era essa? A gente acredita. Não é? Não acredita disso, não. Aí você pensa assim, nossa, que coisa boa. Aí a gente não vai tratar de criação de filhos? Tem que tratar. Tem. Deus é tão bom que o Natan é mais botafoguense do que eu sou botafoguense. Moleque inteligente. Ele também é. Eu sou bem botafoguense, cara. E Natan E é a o filho Vivi é dela. botafoguense. Entendi. Minha família
toda botafoguense e a família da Vivi também, toda botafoguense. Então nisso pelo menos deu certo, combinou. Deu. Mas não Deus é precisa, detalhista. mas não precisa, na verdade a gente entende que as diferenças se complementam, não é? Sim. Essa história de encontrar metade da laranja existe? A metade não Não. serve pra nada. Metade é o quê, gente? Não é inteiro. Então, a Vivi, ela tinha uma convicção na vida dela de que Deus não preparava pessoas para pessoas. E hoje acho que essa... Conta Falou sobre um isso. É algo, assim, Deus me fez entrar em xeque com uma própria teoria que eu criei pra mim. Adoro isso, vai. Porque assim, eu sempre tive muita dificuldade de entender aquela ilustração de que, por exemplo, numa cadeira, né? De que a cadeira, ela tem ali escrito reservado. Então, ninguém poderia ocupar aquela cadeira porque ela estava reservada. Então, quando você nasce, Deus tem alguém para você. Então, eu sempre tive muita dificuldade de aceitar essa teoria. Muita. Porque eu pensava o seguinte, então, vamos supor que uma outra pessoa era para casar comigo. E eu escolhi esse errado. Então, se eu escolhi errado, essa outra pessoa está fadada a viver infeliz o resto da vida, porque eu escolhi errado, se a gente às vezes nem se conheceu. Então, eu tinha essa teoria. Só que depois que a gente se conheceu, essa minha teoria entrou assim em xeque. Por quê? Porque o Senhor fez assim de uma maneira que eu não tenho mais tanta certeza quanto eu tinha em relação a essa teoria. Por conta do nosso histórico. Quer que eu já comece a falar sobre a gente? É livre, tá? Aqui é livre. Até porque o título, né? Transformando dor em amor, faz parte da história de vocês, não é? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Eu casei muito nova. Eu vim de um outro relacionamento. Eu já fui casada durante 13 anos. Eu casei com quase 22 anos, né? No mesmo ano que eu completei 22 anos. Mas eu fui casada com uma pessoa que trouxe para o casamento um laço emocional com uma terceira pessoa. E, a princípio, não foi falado sobre isso. Eu questionei, perguntei, não tem nada e tal. E depois de um ano de casado, aí eu soube dessa questão. E foi algo que a gente tratou. Nós fizemos vários cursos para casais. E parecia que estava tudo resolvido, daqui a pouco acontecia de novo. E aí eu ficava com uma gangorra. Melhorava, daqui a pouco piorava. E melhorava e piorava. E assim foi durante 13 anos. Em alguns momentos parecia que estava tudo bem, não tinha mais problema nenhum. E aí foi no período, inclusive, que eu decidi engravidar, né, depois de 9 anos de casados. Veio o Natan. Natan é uma bênção na minha vida, né? Natan, eu digo que ele é o afago da minha alma. Ele é um presente de Deus, literalmente. E só que depois do Natan, novamente as coisas voltaram a acontecer. E assim como era antes, né? Era uma gangorra o tempo todo. Porque não era só... talvez por conta dessa questão do apego emocional dele com essa outra pessoa. Não sei se essa seria a causa, né? Mas tínhamos muitos outros conflitos também, né? De falta de apoio em algumas questões, de palavras ruins que eram ditas, né? Proferidas. Eu tive a identidade muito ferida, muito. A identidade foi destruída. Mas eu sempre tive na minha mente de que se eu me divorciasse, eu entristeceria o coração de Deus. Ele abomina o divórcio, Exatamente. Isso foi um dilema muito grande para mim. Porque eu ficava, se eu me divorciar, eu vou estar entristecendo o coração de Deus. Se eu me divorciar, eu vou estar entristecendo o coração de Deus. E às vezes você passa por algumas situações, você fica em dúvida. Será que eu estou enxergando as coisas da maneira correta? Será que o problema está comigo? Principalmente se você tiver algum tipo de relacionamento que tem essa característica de ser um relacionamento abusivo, você começa a duvidar de você mesmo. Porque às vezes... se culpar, né? Exato. A culpa chega, né? Exatamente. Você começa a acreditar numa verdade que não é a sua, que é a do outro, e aquilo ali vai te minando, até que você se rende àquilo ali, naquela realidade. Então você teve que exercer muito auto-perdão, se perdoar. Sim, esse foi um processo. Imagino. Foi um processo bem longo. Eu tenho muito mais facilidade, às vezes, de perdoar o outro do que a mim mesma. Sim. Eu me cobro muito. Então, isso foi um processo que Deus fez comigo, assim, que foi bem lentamente. Mas que aconteceu. Então, assim, eu comecei a me questionar mesmo se eu estava certo, se meu pensamento era correto. E eu falei, poxa, mas não, talvez seja eu que esteja viajando, não é isso tudo, não é assim, não é dessa maneira.
Seja porque algumas coisas que eram muito pesadas, que iam sendo ditas, né? E às vezes eu me sentia como se fosse um lugar onde você poderia... Desculpe, perdão da palavra, né? Onde você poderia vomitar tudo aquilo que tem de ruim e tá tudo bem, né? E tudo bem que daqui a pouco você limpa e não tem problema nenhum. Então, muitas vezes eu me sentia assim, como sendo esse local. Esse repositório, onde, né? Uma descarga que era colocada ali dentro. Exatamente. Mas a minha cabeça estava, se eu me divorciar, eu vou entristecer o coração de Deus. E eu sempre ficava nisso, né? Porque assim, teve uma coisa que eu sempre tive... que eu sabia que Deus estava comigo o tempo todo. Então, isso eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei de que, por exemplo, como é que Deus deixou eu entrar nessa situação? Por que isso foi acontecer? Porque eu penso que é muito fácil você colocar a culpa nos outros, terceirizar a culpa. Sim. Quando você casa com alguém, você escolhe. Sim. Ninguém te obriga a casar. Verdade. Né? Então, assim, eu escolhi. Eu escolhi casar com essa pessoa. Eu sabia que ia acontecer isso tudo? Não sabia. Eu sabia que tinha uma terceira pessoa emocionalmente envolvida na história? Eu também não sabia. Mas então a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha porque fui eu que escolhi. Então eu sempre pensei dessa maneira. Sempre. Então eu nunca tive dúvidas de que Deus estava comigo, que Ele estava cuidando de mim, de que Ele me amava, de que eu era filha. Nunca tive dúvidas em relação a isso. Então, mas o meu coração ficava, eu vou entristecer o coração de Deus se eu me divorciar. Até que chegou num ponto que ficou muito, muito difícil. Claro, teve momentos bons, teve também momentos bons, né? Mas chegou num período que para mim não dava mais. Quando eu decidi mesmo divorciar, né? E aí eu cheguei e falei para Deus, eu não sei se o Senhor tem alguma outra pessoa para mim no futuro, eu não sei. E aí eu fiz um propósito comigo mesmo de que eu ficaria pelo menos 1 ano sozinha, porque eu saí muito ferida. Sim. Então, se eu me relacionasse com qualquer outra pessoa nesse período, as chances de esse relacionamento também não dar certo seriam muito grandes. Você iria ferir outra pessoa, Exato, né? eu ia colocar em cima dessa outra pessoa um monte de questões que essa pessoa não resolveria, só Jesus poderia resolver. Mesmo tendo sido criada na igreja, mesmo sabendo que Deus nunca me abandonou, feridas foram acontecendo que, embora Deus nunca tivesse me deixado, precisava passar por cura. Deus veio assim com um bálsamo muito grande, né? Um processo, que foi esse processo que eu falei de perdoar a mim mesma, né? E aí, depois desse 1 ano, mais ou menos... Certinho? Foi um pouquinho mais de 1 ano, foi quase 1 ano, foram quase 13 meses. Então, na verdade, finalzinho. Você entendeu que você precisava ser tratada, Sim. ser curada. Sim. Você viveu esse processo para depois, então, você assumir a responsabilidade de querer se relacionar com outra pessoa. Exatamente. Ou então ficou naquela assim, não quero nunca mais casar nem encontrar ninguém. Teve isso? Não, então, não cheguei a passar por essa fase. Tanto que, no meio desse processo, eu falei, Deus, se eu tiver alguém pra mim, eu quero que tenha algumas características. A famosa lista! Cara, quem ensinou isso? Eu quero descobrir. Pesquisa aí no Google. Quem ensinou? Cara, todo mundo tá fazendo lista das características. Amor, porque eles aprenderam que Tem que precisam ser ser oração intencionais. específica, Isso, exato. a Bíblia fala que a gente não sabe pedir. Sim, mas tá E aí, entendendo que é um agora? movimento diferente? Sim, Assim, mas que a maioria... tem dado certo. Sim, Exato. então, tô vendo 100% de acerto até agora na pesquisa. Vamos botar assim, porque Então. todos os casais que vieram aqui falaram, não, eu botei na minha lista que o homem tinha que ser assim, ou a mulher tinha que ser assim, assim, assim. E aí apareceu, eu falei, gente, o negócio dá certo mesmo. Então você que tá encalhado aí, bota pra Deus, faz a sua listinha, ó. Faz a Faz. sua lista. Até agora tá no 100% de acerto. Mas faz a sua lista, mas também tem intimidade com Deus. Sim. Porque essa história de não Faz assumir... a lista e olha pra você. É, isso aí. Não assumir a sua responsabilidade, você trouxe um ponto muito importante. Não é Deus que escolhe ninguém. Não, e outro ponto, ela falou, eu vou me preparar, Me eu vou tratar, me tratar. me curar, exatamente. Isso tudo faz parte do processo de autoconhecimento, de conhecer a si próprio, né? A Bíblia fala pra gente se examinar, não é? Eu fiz o curso do Romance à Maneira de Deus. Tem uma aula que o Greg Hughes ele fala sobre um pouco dessa questão de você estar ferido e você buscar outros relacionamentos para curar essas feridas. E aí ele faz uma associação ele faz uma comparação, ele faz ele traz uma ideia de que esse tipo de relacionamento é como se nós fôssemos uma pulga.
E a gente vai num cachorro, começa a sugar tudo aquilo que são as nossas mazelas, as nossas frustrações, e aí não dá certo, aí você vai para outro, e você fica assim, ó, daqui a pouco você tá uma pulga bem gordinha. E aí, você é uma pulga? Chamado duas pulgas e nenhum cachorro. É isso aí. Então, são os dois estão querendo um sugar. Eles sugar do sugam outro. tudo e depois não tem para onde ir. Exatamente. Tem que Muito ter bom. esse momento de preparo, de cuidar, de se cuidar, né? De tratar as feridas para que aí você esteja 100%. Porque é uma responsabilidade nossa, né? Não é do outro. Exato. Eu digo que até para você mudar, você precisa reconhecer e falar, Senhor, muda isso em mim. Deus não muda ninguém se não permitir. É igual ele só entra se tu abrir a porta. Ele bate, e aí você abre e ele entra. Então a gente entender essa responsabilidade, né? Tá cantando o quê? Até pela questão do livre-arbítrio também, né? Exatamente. Não Porque seríamos robôs. Exato. E essa história, né? O ser humano é muito bom em culpabilizar o outro. Então, Terceirizar a esse que é o culpa. grande ponto. É quando a gente prefere sempre dizer que a culpa está no outro Claro. e nunca está na gente. Sim. E a gente fica naquele ciclo vicioso, e as pessoas se perdem ali e acabou. Você tem duas opções. Uma é você reconhecer que a começar em mim, quebrantar corações, para que sejamos somente um, como tu és em nós, né? Como a música diz. Ou então você simplesmente encerra ali um ciclo e vai viver uma vida separada e vai procurar em outros lugares aquilo que você estava tentando procurar ali. E aí você entra naquele ciclo vicioso da pulga e se torna duas pulgas e nenhum cachorro. Esse é um filme legal, né? Ou não? Aí Muito Vivi bom. fala, e eis que surge o Azaf na sua vida? Então, a ZAP surgiu um pouquinho antes, dentro desse período de um ano. Deu umas investidas, mas ela não deu muita ideia, não. Eu morava em outra cidade, aí me mudei pra cá, justamente por tudo que tinha acontecido, né? Criar novas memórias, né? Uma nova rotina, tudo novo. E aí foi nesse período que na primeira igreja do Nazareno do Recreio, nos visitem, nós nos conhecemos. E aí o Azaf deu umas investidas, ficou um tempo investindo, mas eu justamente não abri essa situação para ele, né? Porque se tivesse que ser ele ia ter que lutar um pouquinho mais. Mas eu não dei muita bola. Aí ele desistiu. Deixa eu perguntar um negócio. A investida foi pessoal ou foi no Instagram? Os dois. Os dois. Mas foi mais a distância. A primeira vez que eu a vi foi no casamento de uma amiga nossa em comum. Sim. Que foi uma grande parceira nesse processo entre nós dois. E ali, quando eu a vi, eu olhei assim, eu falei, caramba, me chamou a atenção, Viu né? a silhueta? É É isso que o pastor silhueta. falou? Silhueta. Aí eu fui Mas pesquisar, não é só isso, eu fui né? pesquisar quem era, Foi tentar, pesquisar o que no Instagram? fui dar meu... pode Mas falar. stalkear. Cara de tecnologia tem seus meios, Eu né? quero de- engenheiro de dados, pensa. Então eu fui Aleluia. procurar saber quem era, e aí entendi o processo que ela estava vivendo, então Conhecer um pouco da história dela. conheci um pouquinho, né, do que ela estava vivendo, da história e tudo mais, e aí eu falei assim, bom, não é o momento, ela está casada, né, então vou ficar no meu cantinho aqui. E aí até, isso foi em 2022, né, meu bem? 2022. 2022. Ela veio Meados de pra cá 2022. para viver esse processo do divórcio e tudo mais, no final de 2004. Final de 2022. Tipo, 25 de dezembro. 28 de dezembro que eu me mudei pra cá. E aí foi quando, ali no início do ano, eu ainda naquela né, ali na espreita e tal, igual um galo ciscando. A irmã sai pelos fundos da igreja, por aqui, cercava E saia, aí eu fui passava tentando, no mas só lugar. que ela não Por que que você Não dava abertura. por quê? Ela não deu Por abertura. que você não se permitia? Porque eu estava dentro desse compromisso meu com Deus de ficar Você pelo não menos quis um negociar ano. e não Nem- quis abrir mão, não. mesmo se tu perdesse ele. Qualquer pessoa que aparecesse não era o momento. Eu não estava pronta para um novo relacionamento. Só que eu não queria um relacionamento, eu queria uma amizade. Ou então conhecer ela ali assim. A história de... Eu queria uma silhueta, fala aí, mano. Gente, essa história de achar que existe amizade, só o Fabrício que trouxe isso. 12 anos, tá? Fabrício aqui da técnica que ajuda a gente na Pessoal, comunicação. ali, quem é Fabrício? Pô, Fabrício tá ali, que tá? traz Ele pra tá, gente. ele tá Tá presente, aqui. ninguém tá falando mal dele, não. 12 anos de amizade. Acabou no casamento. Então, essa história de amizade entre homem e mulher, não dá, É, tá? eu- Não dá, tá bom, Azar? Eu vinha com assim, com umas ideias, compartilhando uma coisa e tal. Postava, Querendo assunto. Passei a postar até no WhatsApp, exatamente. cara. Querendo E ela não assunto. via, ela não Tipo, me Não, dava ideia. ele colocava Fez as o quê? coisas no Instagram. Eu sou uma pessoa quase negação para rede social. Então, se ele postava, eu não via.
Mas postava que declaração de amor? Não, Não, coisa no pra lifestyle. puxar assunto, chamar atenção, pra ser visto. Resumindo. Aí passou a colocar as coisas no status do WhatsApp pra eu ver. Jovem muito Nada. é assim, entendeu, gente? A gente tá aprendendo com vocês isso. Antes de eu me relacionar com a Vivi, vieram algumas mulheres, né, querendo Se relacionar contigo. E o meu critério era, se ela investir mais do que eu invisto, eu não quero. Porque eu aprendi com o meu pastor que o homem é o caçador. O homem que tem Não, que ir mulheres, atrás. O homem tem que conquistar. Vocês que fiquem... Né, as mulheres, elas Não dá podem ser intencionais, né? Até para saber se o cara corresponde ou não. Sim. Mas assim, então... Mas uma das coisas que fez a gente namorar, primeiro, né? Porque a gente soube... Já éramos cristãos, já isso era um ponto que a gente não ia abrir mão. Mas o fato de eu ser a metida da escola, que eu não dava confiança pra ninguém. Então ele disse assim, bem, essa daí, né, achou que ia ser fácil. Depois você assiste o podcast que a gente conta a história real, tá? Amor, para. Ele diz que eu dei em cima dele. Na verdade, disseram que ele estava caído por mim, e disseram pra mim, e disseram pra ele que eu estava caída por ele. Então ele achou que... Os cupidos. enfim. Mas eu fui lá e falei, então tá bom, vamos lá. Eram dois Vamos ver o adolescentes. que dá Eu não queria namorar pra casa, não. Queria dar um beijo, Claro, pô, tinha passar uma mão 16 ali, anos. de repente. Mas não deu certo essa investida. Então, assim, eu tentei, de algumas maneiras, eu tentei usar as minhas técnicas e não deu certo, então eu desisti. Eu falei, bom, Desistiu. não é ela, vou pegar minha moto, eu gosto de andar de moto e vou fazer uma viagem. E fui viajar. Aí tu postou? Postei pra caraca, nada. Eu falei, agora ela vai falar alguma coisa. Não falou nada, galera. Esquece. E aí, beleza, eu voltei. Quanto tempo vocês ficaram assim? Quanto tempo? Isso foi até março. Por que março? Quase um ano. Não, até março não. Isso foi até... A gente Não, eu digo assim... voltou a se falar em junho. Eu digo de janeiro, mais ou menos, que a gente trocou umas mensagens Não, em janeiro. Não, um pouquinho antes, né? Até março de 2023. Por quê? Quando eu voltei da viagem, eu me envolvi numa obra, na casa da minha mãe lá, e ali eu conheci eu me abri para uma pessoa. Se relacionou com alguém? Isso. Eu falei que Namorou ele alguém? desistiu. Só que esse relacionamento, ele foi um cuidado de Deus com a Viviane, não foi comigo. Foi. Pô, aí eu preciso voltar um pouco no tempo. Por quê? Em 2012, eu estava numa praça de skate, um pouco da minha história, da minha conversão. E eu estava ali bolando baseado, era um cara bem loucão. E nessa praça de skate, uma igreja foi fazer um trabalho evangelístico. E aí... Quando começou as investidas, então tu não era crente? Não, isso Não, foi isso ele tá 2012. contando só Já da voltou pra história 2012. dele. São 10 anos A antes. gente não se conhecia. A gente Ela não se veio- É conhecia. só pra você Dois, entender por que 10 que anos cuidado antes. foi, Gente, foi 10 anos cuidado atrás. por Um gay. Deus. Ó, vocês vão entendi. entender... Dá um pause na minha história, dá um pause. tá. Aí agora vamos pra guarda história aqui, dele, um pouquinho antes. Março de 2023 eu começo uma obra e tem uma arquiteta que faz o projeto dessa obra e ali eu me envolvo com essa pessoa, tá? Grava isso. E aí eu vou voltar em 2012 agora, porque eu conheci essa pessoa em 2012 e eu só fui atrás da igreja por conta dela, porque eu vi ela ali fazendo a dinâmica ali de montar as coisas, os panfletos, e eu loucaço, doidão de maconha, falei, pô, vou em cima daquela Gente, gata ali. Como Jesus faz, né? Até o cara louco, maconhado, fala, não. Não arrumei nada Jesus em alcança 2012, todos, mas foi a estratégia que Deus usou para poder resgatar a minha vida. sim. Né? E ali eu entrei num processo de conversão. Em 2013 eu me converto e eu largo todos os vícios, tudo que eu praticava, de atos, né, que me afastavam de Deus, que me escravizavam. E aí fui viver uma vida e fui progredir. E durante esse tempo, muitas coisas progrediram na minha vida. Profissionalmente, educacionalmente. Eu fui um cara que eu parei de estudar na 7ª série. Então, eu tinha 23 anos, não tinha 7ª série primária. Então, eram coisas nesse nível, não tinha preparo, não tive base. Sim. E ali Deus, ele foi... A minha vida foi milagre, em cima de milagre. E eu ser quem eu sou hoje, profissionalmente... Que lindo, esse Deus que a gente serve, né? Único, exclusivamente, obra de Deus sobre a minha vida. E aí, automaticamente, sobre a minha família, cuidado pela minha família. Porque eu venho de uma origem muito humilde. E ali eu fui vindo, e só que eu tinha uma pulga atrás na minha cabeça. Eu não arrumei nada com essa pessoa na época e durante esses 12 anos. Né? Só que um pouco antes de eu me envolver com a Viviane, eu acabei
inventando uma obra na casa da minha mãe, e ela era arquiteta, ela já tinha se formado em arquitetura. Só para chamar ela? Só para que ela fosse, eu me relacionasse e eu encerrasse uma pulguinha que eu tinha atrás da minha orelha, que eu carreguei isso durante a minha vida inteira, de 2012 até aqui. Mas a gente ainda não tinha esse entendimento. Ele não tinha esse entendimento, Eu não tinha esse né? entendimento. Depois que tudo acontece, que a gente vai perceber qual foi o propósito de Deus em tudo. Exatamente. Por isso que eu falei que às vezes eu coloco em xeque a minha própria teoria, né? Aquela da cadeira. Quando eu tomei a decisão de falar, olha, é melhor a gente parar por aqui, não está legal, eu já estava muito mais maduro porque eu me preparei no Romance à Maneira de Deus. Então, acho que questões de laços de alma, aquela questão de eu tratar as minhas feridas, e isso é um ponto importante. Eu progredi profissionalmente, educacionalmente, socialmente, mas sentimentalmente não. Eu fui um cara muito fracassado nesse sentido. Eu sofri muito nisso, e eu morava num apartamento, e às vezes eu acordava de madrugada e chorava, Deus, por que eu vivo isso? Eu sou um cara que eu teria talvez todos os requisitos, né, para que eu conseguisse uma boa pessoa para estar comigo, para que eu dividisse minha vida, para que me ajudasse a progredir, a melhorar e a projetar uma vida, e eu não consigo. Por que vem pessoas que só querem talvez se aproveitar ali de um cara bem visto pelas outras pessoas? E eu recebia muito esse peso. Era muito comum, as pessoas diziam, pô, o Azaf é um bom cara, vá lá. E eu não queria aquilo, eu queria, acho que ter aquele... Eu sou um cara meio sonhador, né? Então, é fleumático, né, uma pessoa? Fleumático não, melancólica. Né? Então, um melancólico aí, raiz, né? Um cara sonhador. Então, eu queria viver essa experiência de conhecer alguém e essa pessoa me completar e ser... Complementar, aprendeu, né? Me complementar naquilo que faltava na minha vida. Você ficava experimentando? Experimentei muito. Talvez não, assim, Os talvez laços de seja alma. isso que tenha te deixado, entre aspas, vazio. Então, É que você foi deixando pedaços de você em outras pessoas e trazendo, né? Pedaços. da minha conversão até os 31 anos, 30 anos, aos 29 anos, eu me envolvi, foram todos esses anos de relacionamento. Né? E ali foram altos e baixos. O último relacionamento foi quando eu com 29 a gente terminou. Foi uma tentativa de noivado. Foi quando eu vim para o Recreio, porque nós somos da mesma cidade, que é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu! Nós somos de Nova Iguaçu. A gente nunca se viu. A gente nunca se viu. Eu fui padeiro na padaria da esquina da casa dela. Da esquina da minha Eles me casa, zoam. onde eu morava em Nova Iguaçu. A gente nunca se viu. Eles falam que eles não comiam o pão da padaria porque o pão era ruim. Já descobriu o Por que motivo. o pão era ruim? Descobriu o motivo. Porque teu propósito não era ser padeiro. Tu tava no lugar errado. E aí, assim, foram muitos momentos. Durante esses relacionamentos fracassados, eu me acheguei. Eu era da Assembleia de Deus Central de Nova Iguaçu, mas tinha amigos... pessoas que eram dessa igreja foram para Nazareno de Nova Iguaçu, que era onde ela congregava. Só que a gente nunca se viu lá. Nunca se viu. E eu participei de alguns eventos ali, porque a galera, um jovem e tal, vou puxar ele aqui para o time. E eu estava passando por um processo muito difícil de relacionamento fracassado, laço de alma. Eu estava preso a uma pessoa. E aí foi quando eu conheci uma pessoa, que é o pastor Dirley, que é um grande amigo nosso em comum. E ali ele me pegou para me discipular. Ele foi meu discipulador. Mas olha a questão, ele da Igreja do Nazareno, o pastor Dirley, ele da Assembleia de Deus, o pastor Dirley simplesmente olhou para ele e falou, você quer ser discipulado? Assim, do nada. Nem era da mesma igreja. Quer ser discipulado? Quer ser acompanhado? Do nada. Cuidado de Aí Deus, ele, né? não, quero e tal. E ele começou, só que esse pastor Dirley, ele é o marido de uma amiga minha desde a 7ª série. Várias vezes já aconteceu, por exemplo, de eu estar passando perto da casa dela, oi amiga, estou passando aqui perto e tal, posso passar aí? Ela, olha só, o Dirley tá discipulando um menino, quando ele for embora você vem. Ah, tá bom. Era ele ia embora, eu chegava. Que história, gente. Tava escrito nas estrelas, será? Ele ia embora, eu chegava, a gente não se via, a gente nunca tinha se Que visto. isso, hein? Eram muitas coincidências. Né? Não é coincidência, O tempo né? todo acontecendo alguma coisa, e a gente vai entender isso Dá agora. pra né? gravar o filme, hein? Já tá passando. Terceiro filme. Então, quando eu me deparo com essa realidade muito fracassada, eu entro num estado muito depressivo, que foi o que aconteceu em 2020. Não,
2020. 2020 que foi quando o noivado, a última tentativa, acaba. E ali, entrando na tua pergunta, eu me entreguei, velho. Falei, bom, isso aqui não tá dando certo, eu vou... E aí, mundão, o que você tem pra mim? E aí foi quando eu me lancei legal no mundo e comecei a experimentar e reexperimentar, não aquilo que Deus tinha me libertado, vícios, cheguei a beber uma coisa ou outra, mas não foi uma coisa que me pegou. Mas eu acho que o grande ponto foi os relacionamentos que eu fui me envolvendo. Sim. Então, eu me envolvi com muitas mulheres nesse período. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu já não estava indo mais para Nova Iguaçu, eu morava aqui, não ia mais para Nova Iguaçu, para a igreja. Então, eu falei assim, cara, eu vou me perder. Eu vou perder tudo aquilo que Deus já restaurou na minha vida. E aí foi quando um ponto importante. O pastor Dirley, que foi o pastor que me discipulou, e que é o esposo dela, ele já estava aqui no Recreio e ele congregava na Nazarena do Recreio. Eles eram de Nova Iguaçu e eles tinham se mudado para o Recreio. Sim. E ele foi o cara que me chamou para fazer o curso Aliança na Nazarena do Recreio. Quando eu e a minha ex-noiva fomos fazer esse curso lá, foi ali que eu conheci a igreja do Nazareno do Recreio, e ali a gente foi. Então, foi o pastor Dirley que me levou para fazer esse curso, o Aliança, e ali terminou. Eu, nesse processo, num estado muito depressivo, já tinha me entregado a todas as paixões do mundo. Falei, bom, eu vou perder tudo aquilo que Deus restaurou na minha vida. E aí foi quando um dia eu tomei a decisão e fui para Nazareno. Foi muito difícil esse processo, porque lembrava do relacionamento ali, da gente nas dinâmicas do curso. E ali Deus começou a tratar, operar na minha vida de novo e cuidar do meu coração, até que eu fiz o Romance à Maneira de Deus. E foi um pouco antes da gente começar a se relacionar, né? E aí ali eu já estava pronto e só esperando. Foi quando Deus encerrou esse ciclo que tinha na minha cabeça desde a minha conversão com essa menina, que eu me envolvi agora no início de 2023, e não foi por mim, foi por ela, porque ela viveu exatamente isso. Por que foi um cuidado de Deus esse breve relacionamento que ele teve com essa outra pessoa, de coisa de 1 mês mais ou menos, né? Porque no meu casamento, o que foi esse laço emocional que o meu ex-cônjuge tinha, né? Ele sempre teve uma dúvida, como será que seria se eu tivesse casado com a fulana? E aí que era alguém do passado ele dele. Preso ao passado. Exatamente. E eu passei todos esses anos, como que seria se eu me relacionasse com essa pessoa? E aí foi quando eu me relacionei, eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Olha que interessante. E foi coisa de 1 mês, mas olha o cuidado de Deus, né? Sim. Depois o nosso pastor que mostrou pra gente, que fez nossos olhos se abrirem depois que aconteceu isso com ele, aí ele falou assim, olha, Zaf, o que aconteceu? Que ele já conhecia a minha história, depois que a gente já estava se conhecendo e tal. Ele falou assim, por que hoje eu entendo que você se relacionou com essa pessoa? Aí ele falou, por causa da história da Viviane, olha o amor que Deus tem pela Viviane. Poderia, se vocês se casarem, né, isso lá no comecinho, poderia ela estar vivendo a mesma coisa agora. Então Deus te permitiu viver isso para que ela não vivesse novamente o que ela tinha vivido antes. Exatamente. Quando isso aconteceu e eu e a Viviane, a gente decidiu nos aproximar, ela já estava curada, eu já estava curado, até mesmo esse breve relacionamento que eu tive para encerrar um ciclo do passado, que eu sempre ficava na minha cabeça. Como é que seria se fosse com ela? Tinha isso, e era exatamente o que o ex-cônjuge dela passava. Eu fui e mandei uma mensagem para o pastor Luiz, eu achava que ele ia me escrachar, tipo, cara, você tá louco? Ela tá passando por um processo, acabou de se divorciar e tal. Isso mais ou menos uns 13 meses depois que eu já... Que eu tava sozinha, né? Eu fui mandei um áudio para ele e falei, pastor Luiz, eu tenho uma coisa para te contar, não sei como eu vou te contar isso, mas eu vou falar. Cara, eu e Viviane, a gente tá se aproximando, a gente tá conversando, e aí foi quando ele me mandou um áudio super emocionado, chorou, e falou assim... Cara, isso para mim é um momento de muita alegria. Eu não consigo falar agora. Me dá um tempo para eu processar. E aí depois ele veio e trouxe toda uma perspectiva sobre tudo isso. E nós estamos aqui. Isso. Que lindo, Deus né? foi fazendo. Na verdade, assim, algumas coisas são muito pontuais em vocês, né? Por mais que vocês tivessem, né? Por mais que vocês viveram aí dores de forma individual, de forma conjugal, eu vi que quando vocês decidiram acertar e recomeçar, vocês primeiro procuraram ajuda, ajuda de líder e de pastor, de alguém que pudesse acompanhá-los, alguém que pudesse discipulá-los. Então, se permitir ser ajudado, né, para caminhar juntos, tem que se preparar. É a nossa fala sempre.
E aí vocês procuraram pessoas pontuais que ajudaram vocês no processo, vocês entenderam que vocês deveriam ser curados e tratados individualmente para depois vocês se relacionarem. Sim. E aí vocês assumiram compromissos diante de Deus com vocês mesmos e depois um com o outro. Então isso é fundamental para que a gente consiga reconhecer e ter o amor de Deus. Porque pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas, curam. Né? E aí hoje vocês conseguem ver em tão pouco tempo o quanto o relacionamento de vocês hoje é um relacionamento saudável. Sim. Né? Novamente, o pastor que estava acompanhando vocês sugeriu, façam um curso, se preparem antes de casar, né? Entendam a importância, a relevância de receberem orientações pautadas na palavra de Deus, né? Procurem uma igreja que dê ali assistência. Então, tudo isso faz parte desse processo, porque, olha, transformar a dor em amor, se não for em Deus e com Deus, não tem como. Não é? Quando nós decidimos fazer o Caminho do Sim, a gente estava passando por uma dor, que era você se relacionar com alguém que teve um relacionamento anterior e tem um filho. Sim. Tem alguns cuidados ali que precisam ser tem umas muito particularidades. bem, tem umas particularidades que precisam ser muito bem tratadas. Claro. E aí a gente estava passando por uma dor nesse sentido. A gente sempre se deu muito bem, um respeito que existe entre eu e ela muito grande, um amor que existe, eu acho que uma admiração Uma troca, mútua, né? um pelo outro, mas a gente enfrentou um desafio ali no relacionamento que foi o contato que ela teria com o pai para questão do filho e tudo mais. E aí foi quando a gente buscou nosso pastor e ele falou assim, da mesma maneira que vocês estão investindo em apartamento, casamento, tudo mais, todas as questões do casamento, vocês precisam também investir e cuidar e se preparar no quesito espiritual. Claro. E aí foi aí que o Caminho do Sim chegou e a gente ali aprendeu muita coisa. Eu acho que a aula que para mim foi muito importante e que gerou até um ponto assim de tensão. Pequeno spoiler pra galera. Pode falar? Pode, fala aí. menino, dá um real. Sobre a planta, aquela aula ali. Essa é uma da aula planta especial. Essa é uma aula Foi a melhor bônus. aula do curso. E a partir dessa atividade, você tem certeza se você vai casar com essa Sim. pessoa ou se você vai desistir dessa pessoa. Sim. É Ou isso. se você vai aguardar mais um tempo. É isso aí. É entender mesmo, na real, o que é viver um relacionamento a dois ali. Foi a aula que pegou eu. A gente poderia resumir o curso inteiro na aula da planta. Embora a gente conversasse muito, a gente sempre conversou muito, mas ali a gente acabou conversando sobre coisas que a gente nunca tinha conversado. Mas esse é o objetivo. Então exatamente. Então, assim, foi ótimo. Bem, estão preparados? A gente está chegando ao final desse podcast, mas a gente sempre recebe uma pergunta surpresa. Agora, ela sempre fala pergunta bomba, né? Agora ela falou surpresa. Porque eu tô suave hoje. Então, pode entrar a pergunta surpresa. Então, vamos lá, com a pergunta surpresa. Não é bomba hoje, tá? Prometo. Azaf e Viviane. Como encontrar beleza e significado nas experiências difíceis? Em Deus. Só em Deus a gente consegue encontrar beleza e significado. Se a gente ficar olhando só dentro da nossa perspectiva e com os nossos olhos, a gente vai enxergar só a turbulência, a tempestade, não vai enxergar beleza. Mas quando a gente olha da perspectiva de Deus, que não é um processo fácil, né? Você se permitir sair daqui, onde você se sente vítima, para olhar daqui, de outro ângulo, onde você vê que tem uma participações que são suas também, responsabilidades que são suas. Mas aí ele também te permite enxergar coisas que às vezes você olha e fala assim, isso é tão difícil. Quando você olha daqui e fala assim, poxa, que bom que eu passei por isso. Foi difícil, mas foi necessário. Sim. Então, somente em Deus você consegue enxergar beleza nas Eu acho que Amém. é muito fácil sentir o cuidado e a fidelidade de Deus quando está indo tudo bem. É verdade. Agora, quando a dificuldade vem e você tem que passar por um processo e você é amassado e você é desafiado a acreditar e confiar e praticar a fé, quando você passa pelo processo, você chega no fim, você olha e pensa assim, Deus, obrigado Valeu a por pena. valeu a pena. Caraca, tudo que é belo é difícil, né? Aleluia. Ai, meu Deus do céu, vamos nessa. Gente, já quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada por compartilharem a história de vocês, né? Um pouquinho dessa história e que a gente acredita que ressignificou e transformou a vida de vocês, assim como pode transformar a sua também. Independente da dor que você viveu ou esteja vivendo, acredite que em Deus, com uma perspectiva divina do céu, pode sim haver um final aí de amor.
né? Sim, sem dúvida. Obrigada, tá? Foi um prazer. Deus abençoe aí a aliança que vocês terão quando, né, se tornarem uma só carne. Amém. 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 Foi bom ver que os fortes também amam. Eu tava lá buscando a vida emocional. Isso aí. Já quero te pedir para você compartilhar aí esse podcast que abençoa a tua vida e vai abençoar de outros casais, de solteiros. Não percam a esperança. Busquem em Deus. Faça a listinha, pegou o bizu aí, né? A E quando listinha. estiver namorando, se prepare, faça o curso A Caminho do Sim, curso One, tudo que vai ajudar a edificar no seu relacionamento e continue investindo aí também, né, com a manutenção. Já quero agradecer aqui e dizer que na próxima semana a gente está junto aqui no Atitude TV, 18 horas todo sábado, no Oicast para você. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.